A paz, meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Chayane Priscila do canal Enquanto Espero por Restauração. Hoje eu venho com um vídeo falando referente, como vocês já puderam ver aí na capa do vídeo, no título do vídeo, Deus restaura todos os casamentos? E aí, meus amados, o que vocês acham? Deus restaura ou não todos os casamentos? Claro que Deus restaura todos os casamentos, meus irmãos. Para Deus nada é impossível. Deus pode todas as coisas, infinitamente mais daquilo que nós pensamos e pedimos, Ele pode fazer na nossa vida. Porém, nem todos os casamentos são restaurados. Mas por que, irmã Chayane, nem todos os casamentos são restaurados? Devido à falta de posicionamento. Por que eu digo isso? Nem todo mundo entende o seu processo. Nem todo mundo entende o porquê entrou no deserto. Nem todo mundo se posiciona como deve se posicionar perante ao Senhor para poder receber a restauração do seu casamento. Até porque o foco não é restaurar o casamento. Você entrou no deserto, entenda, você entrou no deserto porque Deus requeria ou requer algo de você, que você em um determinado momento se perdeu na sua caminhada. E por amor a você e por amor à sua vida, Deus, Ele nos coloca mediante algumas situações, mediante algumas provações, para que nós venhamos despertar, se ligar, Porque assim, quando tudo vai bem, é o natural do ser humano, é nosso. Quando tudo vai bem, tem a correria do dia a dia, tem os nossos afazeres, a nossa tendência é relaxar. Tá tudo bem, minha vida tá boa, não tenho com o que me preocupar, só correr atrás do material, que eu digo, lado financeiro, porque muitos buscam isso, não é errado, crescer para dar o melhor para a sua família, e esquecemos do nosso espiritual. E muitas das vezes Deus nos coloca no aperto. Por quê? Porque é no aperto que a gente se achega. É no aperto que nós lembramos que existe um Deus que zela por nós. Se você não orava, no aperto você já passa a orar. Se você orava uma vez no dia, no deserto você passa a orar, em vez de uma vez no dia, 2 vezes no dia. Se você orava 2, você ora 3, 4 e assim vai. Ou até como eu mesmo no começo do meu deserto, lá em 2015, que eu entrei no deserto, vim começar realmente a orar em pró, da restauração do meu casamento em 2016, porque em 2015 eu ainda não tinha entendido muito bem o processo, porque foi um turbilhão de coisas de informação na minha cabeça, na minha vida. E quem já viu meu testemunho aqui no canal sabe que eu estava gestante do meu filho do meio. E eu demorei a me posicionar mesmo para clamar referente à minha família. E então eu orava de 3 em 3 horas, até porque eu não trabalhava, Por isso que eu tinha essa disponibilidade. Meus irmãos, eu orava de 3 em 3 horas porque eu não trabalhava. Eu estava na casa dos meus pais. Eu tinha um bebezinho, E tinha o meu mais velho, meu primogênito, que na época tinha 6 anos. Então, assim, minha mãe cuidava da casa, do lar, eu fazia só a minha parte, que era arrumar, as minhas coisas, cuidar dos meus filhos, e eu tinha disponibilidade de 3 em 3 horas ajoelhar e clamar. Pelas madrugadas, batalha pelas madrugadas, vi vários canais de restauração de casamento e fui aprendendo várias coisas. Uma delas foi o caderno de oração,
que eu fiquei, acho que se eu não me engano, eu comentei aqui, falei que eu ia mostrar pra vocês, eu vou ainda mostrar meu caderno pra vocês. Então, assim, eu fui aprendendo muitas coisas, fui amadurecendo. Então, aí que em 2016 que eu comecei realmente a clamar, né, para a restauração do meu casamento. Só que eu ainda não estava amadurecida. Eu ainda não tinha entendido realmente o processo que Deus queria na minha vida. Porque eu só queria restauração de casamento, eu só orava pela restauração de casamento. E aí? E o nosso Deus? E a adoração ao nosso Deus? E as demais coisas? Não se tem? Então, assim, quando Deus nos coloca no deserto é porque Ele quer algo nosso. No meu caso, Ele queria a minha adoração a Ele, o meu posicionamento perante ao Senhor, de buscá-lo em espírito, em verdade, de estar na sua presença. Porque, como eu já falei aqui em outros vídeos, eu endeusava o meu marido. Tudo era o meu marido. Eu coloquei ele como prioridade em tudo, até acima de Deus. Aí Deus foi lá e falou assim, peraí, vou tirar para que você volte àquilo que você era. Minha adoradora, minha intercessora. Porque eu lembro que eu sempre gostei muito de orar, né? Eu sou da Assembleia de Deus, então assim, eu tenho costume muito de orar. E eu sempre, desde nova, sempre pedi a Deus para me ensinar a interceder, a orar e orar por pessoas também. E nesse meu processo, né, eu já vinha intercedendo, que eu lembro que meu marido, né, eu tinha o costume, porque assim, ele era muito tímido em questão de orar perto de mim, que ele falava que a minha oração era muito bonita e então ele tinha vergonha de orar. Então eu era a cabeça do lar nessa parte e eu cobrava muito ele sobre isso. Eu falava, você é o cabeça do lar, tem que partir de você, botar a nossa família de joelhos para orarmos e buscarmos juntos. Então criamos um hábito de todas as noites dobrar os joelhos, né? Porque eu só tinha na época o meu primogênito. Dobrar os joelhos antes de dormir, nós três juntos e orarmos. E eu lembro que antes da gente ser transferido para outro estado, nós participamos do encontro de casais da nossa igreja. E eu lembro que o pastor deu oportunidade pra gente, né, falar lá na frente o que a gente quisesse falar um pro outro. E como despedida, né? E ele pegou o microfone, fez uma declaração muito linda de amor pra mim. E começou a conversar com o pessoal que estava lá, né? Contando que ele me admirava como mulher, como mãe e como serva de Deus. Que ele me via como uma mulher intercessora. Que eu ajudava ele sempre na intercessão. Porque assim, sempre clamei pelo meu lar, sempre clamei pelo meu marido, para que Deus abençoasse ele em tudo, tanto na carreira dele que ele tem hoje. Eu intercedi muito para que isso acontecesse na vida dele. E ele sempre reconheceu isso. Só que em certos momentos, a minha inconstância perante, né, a caminhada no Senhor, me fez entrar no deserto. Para que Deus, né, peraí, minha filha, vamos situar, porque o negócio não é por aí como você tá pensando que é. Você tem que me adorar, se prostrar a mim, se entregar a mim, se lançar aos meus pés, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí você pode estar aí do outro lado se perguntando, mas irmã Chayenne, desde 2015 estamos em 2023, o seu casamento não foi restaurado? Não, não foi. Porque eu saí dos propósitos do que Deus queria para minha vida em 2019. Porque, meus irmãos, a restauração de casamento é muito complicado. Até você entender o processo e se posicionar como Deus quer, para que você veja a sua família ser restaurada, restituída, o seu casamento restituído, é complicado, é difícil. Então, na minha ansiedade, eu abri mão. Eu falei, Senhor, eu não quero mais. Eu não vou lutar mais. Eu estou cansada, porque baixa a ansiedade. Nós somos de carne e osso, nós somos humanos, seres humanos. E não é em todo o tempo que nós estamos fortes, não, meus irmãos. Tem momentos, até nós que intercedemos, que buscamos, né, incessantemente, nós temos um momento da nossa fraqueza.
Sim, porque às vezes, né, o inimigo trabalha na nossa mente. Ah, mas fulano de tal com um mês, um exemplo, um mês de deserto já conseguiu essa restauração. Eu tô há tanto tempo e não consegui. São essas pequenas coisas que impedem de você receber a sua vitória. Os questionamentos, as indagações ao Senhor, os porquês, Senhor. Não devemos perguntar, não devemos questionar, devemos confiar, aplicar a fé e exercer a fé na nossa vida. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Ainda que para ti tudo pareça impossível, tudo pareça perdido, mas para Deus nada é impossível. Tudo está no controle do nosso Deus. Tá? Tudo está nas mãos do nosso Deus e não é no nosso tempo. Infelizmente, nós temos, por sermos humanos, essa necessidade de ser tudo para ontem, tudo na correria, tudo já. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Lá em Eclesiastes 3 vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas. Nós não devemos acelerar o nosso processo, porque às vezes vamos supor, né? Se Deus nos atendesse assim para já. Será que a gente está preparado realmente para receber a restauração do nosso casamento? Será se nós amadurecemos realmente para recebermos o nosso marido ou nossa mulher, né, a nossa esposa, sem que venhamos jogar na cara o que ela fez ou o que ele fez? Sem jogar na cara por ter saído do nosso lar, por ter abandonado, muitas das vezes, né? Homens saem, deixam as suas esposas com filhos. Foi no meu caso, eu estava grávida do meu segundo filho. Tem mulheres que saem e levam seus filhos consigo da sua relação, deixando o marido, né, de lado. E muitas das vezes tem mulheres que não permitem que o seu esposo tenha contato, ou até mesmo esse contato é rompido, porque, né, ela criou uma nova vida, tá iludida, tá, né, pra lá e quer viver a vida dela em paz e não procura, né, o seu cônjuge. Então, será se você realmente está preparado para não jogar, né, lançar no rosto do seu cônjuge o que ele fez ou deixou de fazer? Né, porque eu creio que Deus só restaura o casamento quando Ele vê que nós entendemos o processo, entendemos o deserto, nos posicionamos como devemos nos posicionar e porque nós amadurecemos perante o deserto e nós vamos saber lidar com a situação dali para frente. Eu posso dizer por mim, se o meu relacionamento tivesse sido restaurado antes desse processo todo que eu tive, talvez eu teria entrado no outro deserto. E é isso que você quer? Receber a sua vitória e entrar novamente no deserto? Eu acho que não. Eu não quero. Eu quero receber a minha vitória e ficar com a minha vitória. Não quero receber e, né, deixar escapar por aí, não. Eu quero, né, segurar no anjo, né, como Jacó segurou o anjo e falou assim, não vai sair daqui enquanto minha bênção você não deixar comigo, né? Então, assim, eu quero segurar no anjo e falar, Senhor, a minha bênção vai ficar comigo, ela não vai embora mais não. Então, assim, muitas das vezes, mulheres rixosas que, né, discutem, brigam com seus maridos por coisas mínimas, não perdeu o hábito ainda de ser rixosa. Aí seu casamento vai ser restaurado? Você vai continuar nas mesmas práticas. O que vai resultar? Deserto. Muitos homens que ainda são ignorantes, né, com as suas esposas, que infelizmente nós sabemos que acontece porque o convívio, né, conjugal é bem complicado, é bem difícil. Eu digo por mim, que eu era uma pessoa bem calada. Meu marido, quando discutia comigo, brigava comigo no começo do nosso casamento, eu ficava muda. Eu não falava nada. Ele falava e entrava no ouvido e saía pelo outro, não dava confiança. Não rendia a discussão, porque eu não falava nada. Mas aí foi, meses passando, aí vinha a briga, ele falava, não sei o que, e aquilo ia me fazendo mal, porque ficava entalado. Eu passava mal mesmo, dor no peito, parecia que eu tava sufocada. Foi quando eu comecei a ser uma mulher rixosa.
Ele discutia comigo, ela retrucava. E eu pegava pesado, porque ele tentava, né, me ferir. Eu falava assim, o orgulho, né? Não, ele não vai me ferir, eu vou mostrar pra ele que eu também sei ferir. Então a gente ficava naquela picuinha. Então assim, será se Deus tivesse restaurado antes de eu entender todo o processo que eu tive no meu casamento, que não era para ter feito, né? Porque se eu tivesse vigiado em algumas situações, né, em algumas discussões, eu tivesse me lançado aos pés do Senhor e clamado: Senhor, repreende, Espírito Santo de Deus, esse espírito de contenda dentro do meu lar, joga por terra, Espírito Santo de Deus, esse espírito de brigas dentro do meu lar, talvez eu não teria entrado no deserto. Mas, às vezes, né, como nós não temos esse posicionamento, Deus nos faz passar por certas situações para que a gente possa compreender onde erramos, para que lá na frente a gente não venha cometer os mesmos erros. Então, assim, não se preocupe, meus irmãos, com a restauração do casamento. Eu sei que é difícil. Continue orando, intercedendo. Não é para parar de orar, não, tá? Quero que vocês me entendam bem. Mas se preocupe primeiro em restaurar-se. Pede ao Senhor, se lança nos pés do Senhor. Senhor, me liberta. Senhor, me transforma de tudo aquilo, Senhor, que precisa ser transformado. Toda mágoa, toda dor, Senhor, tira, limpa, cura. Entende? Pede ao Senhor, porque o Senhor faz. Ele tem poder para fazer, tá? Eu, na minha ignorância, né, em 2019, eu saí dos propósitos do Senhor, segui outros caminhos, paguei altos preços, né, resultou num relacionamento com uma outra pessoa que eu tive uma filha desse relacionamento. Quando a gente sai, né, daquilo que Deus quer, tudo desanda. Então, na minha vida desandou tudo. De 2019 pra cá, minha vida desandou toda. Então, assim, tive uma bebezinha, ela tem 1 ano e 9 meses, ela é recente, porque eu fiquei lutando contra aquilo que o Senhor queria para mim durante 3 anos. O amor de Deus tão grande pela minha vida, tão misericordioso Deus na minha vida, que Ele vinha falando comigo em sonhos. Eu acordada, eu escutava a voz do Senhor falando comigo: filha, acorda. Porque eu clamava pelo pai da minha filha. Eu clamava para Deus salvar o pai da minha filha. E o Senhor, todas as vezes, é forte, irmãos, que eu vou falar aqui. Todas as vezes que eu clamava pelo pai da minha filha, o Senhor falava assim: você não desistiu de clamar pelo seu marido, você está clamando por um homem que não é seu. É forte, meus irmãos, mas é a realidade. É minha experiência com Deus, eu tô aqui me abrindo com vocês, contando pra vocês. Então, todas as vezes que eu orava, falava, porque o pai dela, quando eu conheci o pai dela, disse que não tinha nenhuma religião. Mas, na verdade, ele era candomblessista, nada contra as religiões, mas jogo desigual não combina. Então, assim, eu tive N problemas com ele, devido à religião dele. E eu clamava: Senhor, salva, porque nós chegamos a ficar noivos. Eu, na minha teimosia, eu cheguei a ficar noiva com ele, querendo ter uma vida realmente com ele, falando: Senhor, eu não vou lutar mais pelo meu casamento, Senhor, eu não quero. Mas não é como você quer, como Deus quer para a tua vida. Não é você que determina o que vai ser feito nessa vida, mas sim Deus que determina, porque é Ele que te dá o fôlego de vida. É Ele que te dá a vida. Então não queira sonhar os teus sonhos. Sonhe os sonhos de Deus. Queira os projetos de Deus para sua vida, porque tudo que Ele faz é bom, perfeito e agradável. Eu sempre falo em todos os meus vídeos, tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, assim, hoje eu me posicionei realmente naquilo que Deus quer para minha vida. Oro, né, para que Deus possa salvar, libertar o pai dos meus filhos, o meu marido, mas a restauração do meu casamento vai acontecer se for da permissão do Senhor, porque é assim que eu clamo ao Senhor. Senhor, se for da sua permissão, se for da sua vontade, seja feita a tua vontade na minha vida e na vida do meu marido. Mas a minha preocupação maior, Senhor, é que o Senhor possa me restaurar, que o Senhor possa restituir tudo aquilo que foi perdido na minha vida espiritual, e que eu possa me lançar aos teus pés e fazer a tua obra como tu queres. É assim que eu falo com o meu Deus. Mas cada um tem a sua petição, cada um tem a sua forma de falar com Deus. Eu só quero dizer que não seja
prioridade na sua vida, a restauração do seu casamento. Seja você a sua prioridade para o Senhor. Peça ao Senhor que Ele pode... Quando Ele vê a sua caminhada, quando Ele vê o seu processo, quando Ele vê você buscando, porque tudo que a gente faz... Então, essa aqui é a baby que eu tive, né? Ela tava dormindo, acordou, ela tá resfriadinha, ela acordou, foi lá pegar ela. Então, assim, só para terminar, tudo que nós fazemos perante ao Senhor, quando nós nos lançamos ao pé do Senhor, nós vamos... aquilo que a gente planta, a gente colhe. Deus vai anotando todos os nossos processos, todos os nossos passos. A minha filha tá buscando o meu nome, a minha filha e o meu filho tá... se lançando aos meus pés, tá indo para a igreja não porque quer a restauração do casamento, mas porque quer sentir a minha presença, quer estar diante da minha presença. Aí no mundo espiritual vocês não têm noção o efeito que é no mundo espiritual, as suas intercessões, a sua busca, né, o seu interesse de ler a palavra do Senhor, entender aquilo que Deus quer falar contigo através da palavra. Né? Muitas pessoas podem falar assim, mas eu leio a Bíblia, eu não entendo. O Senhor, Ele pode fazer com que você entenda. Somente você orar e pedir, Senhor, me dê discernimento da Tua palavra, me dê o entendimento da Tua palavra, para que eu possa ler e entender aquilo que Tu queres falar comigo, porque o Senhor tem poder de te dar o discernimento e entendimento. Então, assim, a sua caminhada que vai determinar a sua vitória. Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham, sido tocados de alguma maneira por nosso Deus através desse vídeo, que ele venha ser edificante para a sua vida, tá bom? Graça e paz e até um próximo vídeo.